Amanda Vasques sempre teve o mundo aos seus pés. Aos 19 anos era uma jovem milionária, herdeira de um império construído com suor e visão, mas o que parecia ser uma vida de perfeição estava prestes a desmoronar. Casada com Gabriel, um homem que parecia ser o príncipe encantado de sua vida, ela acreditava que o amor e a felicidade caminhariam ao seu lado para sempre. Mas no 10º aniversário de seu casamento, uma cena cruel a fez ver a verdade de uma forma devastadora. O homem que ela amava, o homem com quem sonhava construir um futuro, a havia traído. Grávida de 6 meses e com o coração partido, Amanda se viu diante de uma escolha amarga, mas libertadora. Em meio à dor, uma promessa de vingança se formou em sua mente. Ela faria ele sentir a dor de perdê-la. De uma jovem vulnerável, ela se transformaria na mulher mais imbatível que o mundo já conheceu. Uma mulher disposta a destruir tudo o que ele mais amava, incluindo sua própria alma. Enquanto Gabriel implorava por perdão, Amanda seguia seu caminho, mais forte e implacável do que jamais poderia ter sido, determinada a provar que ele jamais teria uma segunda chance de conquistar seu amor. E quando ela jurou vingança, ele não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Aos 19 anos, Amanda Vasques já era um nome reverenciado no mundo dos negócios. Sua inteligência afiada e o talento nato para os números a colocaram como uma das jovens milionárias mais influentes do país. Mas, além de sua visão empreendedora, havia algo que a tornava única. A paixão com que ela dedicava a herança de seu pai, um empresário visionário que a ensinou a dominar o mundo corporativo como poucos. Com apenas 21 anos, Amanda parecia ter tudo: poder, prestígio e um futuro brilhante à sua frente. Foi nessa época que ela conheceu Gabriel, um homem encantador, com a mesma energia vibrante e promissora de quem também sabia o que queria da vida. Ele, empresário de sucesso, tinha uma beleza estonteante e uma mente afiada. Parecia, à primeira vista, a pessoa que ela buscava para compartilhar a sua jornada. Com o tempo, o relacionamento entre os dois floresceu, culminando no casamento dos sonhos, uma união que refletia o poder de duas almas ambiciosas e apaixonadas. Aos 21, Amanda e Gabriel estavam no auge da felicidade e do sucesso, casados e com a promessa de que o melhor ainda estava por vir. E, de fato, um novo capítulo estava prestes a ser escrito, mas não da forma que ela imaginava. Aos 29 anos, Amanda estava grávida de 6 meses, carregando não apenas um filho, mas a esperança de uma vida ainda mais completa ao lado de Gabriel. O mundo parecia sorrir para ela, com seu império florescendo e uma família prestes a crescer. Porém, a noite do seu 10º aniversário de casamento seria marcada por algo que jamais poderia ter previsto. O brilho da festa se apagou quando ela chegou em casa mais cedo, esperando encontrar o marido, esperando ansiosamente para celebrá-la. O que ela não sabia era que sua vida perfeita estava prestes a ser destruída por uma revelação que mudaria tudo: a traição de Gabriel. O destino de Amanda, que parecia tão certo e imperturbável, viria à tona naquela noite fatídica, e ela descobriria que o preço da confiança quebrada era mais alto do que ela jamais imaginou. A noite estava cheia de glamour. A festa de gala, organizada para celebrar a expansão da empresa de Amanda, era um dos eventos mais esperados do ano. Os convidados estavam deslumbrantes, as luzes cintilavam como estrelas no céu, e a música envolvia o ambiente com uma sensação de sucesso e celebração. Amanda estava radiante, conversando com parceiros de negócios e trocando olhares cúmplices com Gabriel, o homem que ela acreditava ser seu alicerce, sua fortaleza. Tudo parecia perfeito, como o épico que ela sempre imaginou viver. Mas ao chegar, mais cedo em casa, Amanda não imaginava que a cena que encontraria seria um pesadelo. Ao abrir a porta da sala, um som suave de risadas e sussurros interrompeu a paz que ela esperava encontrar. E então ela viu Gabriel, o homem por quem ela havia construído sua vida, estava nos braços de outra mulher. A visão foi como um golpe brutal no coração. Ele, seu príncipe encantado, o homem com quem ela compartilhou seus maiores sonhos e segredos, estava se entregando a uma traição grotesca. A cena que deveria ser de intimidade, amor e confiança,
agora se transformava em algo sombrio e irreparável. Amanda congelou na porta, sem saber se os olhos marejados estavam lhe enganando. Mas não estavam. Era a dura realidade. Você não entende, Amanda. Eu não queria que isso acontecesse. Ela apareceu, eu. Gabriel tentou falar, seu rosto tomado de culpa, mas as palavras não encontraram espaço. Amanda, com o coração dilacerado pela dor e pela raiva que a consumia, não quis ouvir mais. Ele não merecia mais sua compaixão. Como pôde, Gabriel? Depois de tudo o que fiz por você, depois de tudo o que construímos juntos. As palavras saíram quase como um grito, mas Amanda as disse com uma firmeza que ela nunca imaginou ter. As lágrimas desceram lentamente, mas sua voz estava dura, fria. A partir de agora, tudo acabou. Vou embora. Gabriel, apavorado, correu em direção a ela, estendendo as mãos como se ainda pudesse impedir o inevitável. Ele se ajoelhou diante dela, seu rosto tomado pelo arrependimento e desespero. Mas a dor de Amanda era profunda demais, sua confiança quebrada em 1000 pedaços. Não, Gabriel, não há mais o que fazer. Sua voz não vacilou. Eu te dei tudo. Eu te amei com a intensidade que ninguém mais seria capaz de amar. E você destruiu tudo. Agora, a única coisa que quero é distância de você. Com um olhar vazio e um coração em chamas, Amanda virou-se e caminhou em direção à porta sem olhar para trás. Ela já não era mais a mulher vulnerável que amava cegamente, que acreditava nas promessas de Gabriel. O que ele não sabia é que, naquele momento, Amanda estava fazendo uma promessa a si mesma, uma promessa de vingança. Ela o faria sentir a dor de perder tudo o que ele mais queria, e nunca mais daria a ele a chance de reconquistar o que jamais poderia ser seu de novo. Enquanto Gabriel ainda tentava alcançar, desesperado, ela saiu da casa sem hesitar, sem uma palavra a mais. O silêncio da noite parecia ecoar o som de sua decisão. O caminho à frente estava claro. Amanda não iria mais buscar amor onde havia apenas mentira. Ela iria buscar algo muito mais forte, e ninguém poderia imaginar o que ela faria com a dor que sentia. Nos meses que se seguiram, Amanda desapareceu do radar. Ela se afastou de tudo e de todos, mergulhando em um isolamento que lhe dava a paz necessária para reconstituir o que Gabriel havia destruído. Mas, ao invés de se deixar consumir pela dor, ela canalizou sua raiva e frustração em algo muito mais poderoso, seu próprio império. Cada passo que ela dava, cada movimento que fazia, era como se estivesse forjando uma nova versão de si mesma, mais forte, mais implacável e mais decidida a nunca mais ser vulnerável. Sua mente afiada, que antes já a colocava no topo dos negócios, agora estava movida por algo além do desejo de sucesso. Era a sede de vingança, uma vontade incontrolável de mostrar a Gabriel que ele não a destruiria. Amanda não apenas se recuperou emocionalmente, ela se transformou em uma força a ser temida. Usando sua inteligência estratégica, ela expandiu seus negócios de maneira impiedosa, adquirindo empresas que Gabriel um dia amou, aquelas que ele perdeu por pura negligência e arrogância. Cada aquisição, cada contrato fechado era como uma punhalada em seu orgulho. Ela sabia que isso doía mais do que qualquer outra coisa. Ele, que se achava o rei do mundo, agora testemunhava a ascensão de uma mulher que ele mesmo havia jogado fora. Amanda não era mais apenas uma empresária de sucesso. Ela se tornara uma lenda no mundo corporativo. Não era apenas sua habilidade para construir impérios que a tornava imbatível. Era sua força de vontade, a certeza de que nada e ninguém poderia afastá-la do que ela havia se tornado. Ela havia se reinventado, e Gabriel jamais seria capaz de entender a extensão dessa transformação. Enquanto isso, Gabriel, aquele que um dia a teve em seus braços e a fez acreditar em promessas vazias, tentava desesperadamente reconstruir sua vida. Mas nada dava certo. Seu nome estava manchado, sua imagem destruída. Os negócios que antes eram promissores começaram a desmoronar, vítima da sua própria falta de visão e caráter. As dívidas se acumulavam, e ele, agora incapaz de manter o status que sempre ostentou, sentia-se como um homem perdido no meio das ruínas que ele mesmo criou. E Amanda, sua maior perda,
se tornava uma sombra distante. Durante meses, Gabriel procurou por ela, enviando mensagens e tentando de todas as formas desesperadas justificar sua traição. Ele dizia que sentia saudade, que havia cometido um erro colossal, que a amava mais do que tudo. Mas Amanda nunca respondeu. Ela não precisava de palavras para reafirmar o que já estava claro. A única resposta que ele receberia seria o eco do silêncio de uma mulher que agora sabia muito bem o seu valor. A verdade era que Gabriel havia perdido algo que jamais poderia ter de volta. Amanda havia seguido em frente, mas para ele cada tentativa de reconciliação era um lembrete doloroso de que ele não tinha mais o direito de tê-la em sua vida. E enquanto ele tentava remendar os pedaços de uma vida desmoronada, Amanda continuava sua jornada, não para reconquistar um amor perdido, mas para deixar claro que ela não era alguém que pudesse ser substituída ou descartada. Ela era a tempestade que ele não conseguiu prever, e agora ele pagaria o preço por ter subestimado seu poder. O destino, como se tivesse um gosto amargo para Gabriel, fez com que eles se encontrassem novamente em um evento de gala luxuoso. Amanda estava mais deslumbrante do que nunca. Seu vestido, um espetáculo de seda e brilho, parecia refletir a luz de todas as estrelas ao seu redor. Ela caminhava pelo salão com uma graça que deixava todos à sua volta hipnotizados. Mas, ao contrário do que ele poderia imaginar, a mulher que ele encontrou não era mais a jovem insegura que amava cegamente, que se entregara a ele sem reservas. Não, Amanda havia se transformado. Ela agora exalava poder, confiança e uma força imensurável. Seus olhos, que antes estavam marcados pela dor da traição, agora eram impenetráveis, como se fossem cristal puro, refletindo um futuro sem ele. Ela parecia inalcançável. Uma mulher que soubera se reconstruir sobre os escombros de um amor perdido. Gabriel, vendo a mulher que ele havia perdido, sentiu um aperto no peito. Ela estava lá, diante dele, mais magnífica do que jamais imaginara, e ele sabia que ela não era mais a mesma. Aquele olhar frio, quase distante, dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. E algo dentro de Gabriel, que já estava em ruínas, se partiu ainda mais. Ele não sabia se a dor era maior por vê-la tão distante ou por perceber finalmente que ela era agora uma mulher além de sua compreensão. Com a coragem que só os desesperados têm, ele se aproximou dela tentando reavivar algo que já se havia apagado. O sorriso forçado e a voz que antes havia conquistado Amanda agora soavam vazias e suplicantes. "Amanda", ele disse, sua voz cheia de arrependimento. "Eu te amo, eu sei que errei, mas por favor me perdoe. Eu prometo que posso mudar." Amanda não se mexeu imediatamente. Ela o observou com uma calma assustadora, como se estivesse analisando o valor de cada palavra que ele dizia. Ele estava ali, implorando, enquanto ela, agora dona de si e da sua vida, simplesmente permanecia imóvel, como se o tempo tivesse parado para dar espaço a um momento que ele jamais teria imaginado. Ela sabia exatamente o que ele queria. Ele queria voltar ao passado. Queria uma segunda chance. Mas ela já não era mais a mulher que se deixava enganar pelas promessas vazias. O perdão não tinha mais valor para ela. O amor que ele alegava ter por ela não significava mais nada. Com a voz serena, quase fria, Amanda finalmente respondeu. Cada palavra sua era como um golpe certeiro, não apenas para Gabriel, mas para tudo o que ele havia perdido. "Você teve a chance de me amar, Gabriel. Agora é tarde demais. Você me perdeu e nunca mais poderá ter o que eu sou." As palavras saíram como uma sentença, sem uma lágrima, sem um vestígio de hesitação. Ela não estava mais à mercê de seus arrependimentos. Não havia mais espaço para explicações, para promessas que ele não conseguiria cumprir. Ela se afastou lentamente, sem olhar para trás, e ao fazê-lo, deixou Gabriel com o peso de uma realidade que ele jamais poderia corrigir. Cada passo dela, cada movimento de sua despedida, era a última confirmação de que, para ele, Amanda já não existia mais. E enquanto ela seguia seu caminho, Gabriel ficou ali, estagnado, preso no vazio que ele próprio havia criado. Gabriel, de pé no centro do salão,
Sentiu o peso de cada palavra que Amanda lhe dissera, esmagando-o como uma avalanche. O arrependimento que antes o consumia, agora se tornava um fardo impossível de carregar. Ele olhou para ela, a figura que um dia foi sua, mas que agora parecia distante, intocável, e sabia em seu íntimo que aquele jogo de poder e traição estava finalmente concluído. Ele jamais conseguiria reverter o que fizera. A mulher que ele havia destruído estava diante dele agora, mais forte, mais independente, mais inatingível do que ele jamais poderia imaginar. O sorriso de Amanda, que não exibia qualquer traço de rancor, mas sim uma confiança silenciosa, foi o último golpe. Era um sorriso sutil, quase imperceptível, mas carregado de uma força inquebrantável. Ela sabia que estava indo embora, mas ao mesmo tempo era ela quem estava levando consigo o controle de tudo. Gabriel a havia perdido de uma forma irreparável, e ela, por sua vez, não estava mais disposta a permitir que ele ocupasse um espaço em sua vida. Amanda se afastou com uma elegância serena, seus passos suaves, mas firmes, como se estivesse deixando para trás não apenas o homem que a traiu, mas também a dor de um passado que não poderia ser apagado. Não havia mais lugar para as sombras de sua antiga vida. Ela não precisava de vingança para se sentir completa. A verdadeira vingança, ela sabia, era sua liberdade. A vingança não era sobre fazer Gabriel sofrer, mas sobre recuperar algo que ele jamais poderia tomar. Seu poder, sua autoestima, sua capacidade de seguir em frente sem carregar o peso da traição em seus ombros. Ela havia feito o que muitos achariam impossível. Ela se reerguera, mais forte do que jamais fora. Enquanto Gabriel estava preso nas ruínas de seu próprio arrependimento, Amanda estava voando, mais alto do que ela mesma jamais imaginou ser possível. Ela havia se transformado, não pela dor, mas pela escolha de se libertar dela. A mulher, que antes se via como vulnerável, agora se tornava a personificação da força. Ela não precisava mais do perdão dele. Ela já havia se perdoado, e ao fazer isso, conquistou algo ainda mais valioso do que qualquer amor: a sua própria autonomia. Assim, a jovem milionária grávida, que um dia havia sido uma mulher quebrada pela traição, se tornou a mulher mais poderosa do país. Não porque o dinheiro ou a posição a definiram, mas porque ela soubera, com uma coragem incomparável, reconstruir-se a partir das cinzas de um amor perdido. Amanda não era mais a mulher que dependia de Gabriel para encontrar seu valor. Ela se tornara imbatível, não pelo império que possuía, mas pela força interna que a movia. O que ela havia vivido, o que ela havia superado, era o que realmente a tornava invencível. E enquanto Gabriel ficava preso no passado, Amanda olhava para o futuro, um futuro em que ela dominaria seu destino, sem se desculpar por sua força e sem olhar para trás. Ela havia aprendido a lição mais difícil e, ao fazer isso, se tornara inquebrantável.